Afinal, eu sou justo ou pecador? Essa discussão não é nova, seja na antiguidade, lá pelo tempo da Reforma Protestante ou até muito antes disso, ou na atualidade mesmo, não é nova essa questão, ela vive reaparecendo. A questão é: eu sou justo ou eu sou pecador diante de Deus? Qual que é a minha condição? É errado dizer que eu sou justo? É errado dizer que eu sou pecador? E isso reapareceu de uns tempos pra cá, no show da Priscila Alcântara, a cantora, que ela, no meio de uma ministração, ela começou a comentar sobre isso e falar de que nós não somos pecadores, porque Deus é santo e justo, então nós somos santos e justos também. Deus é santo e perfeito, eu sou santo e perfeito também. E isso trouxe uma discussão, e esses dias eu vi reaparecendo essa discussão de novo. E é muito interessante, é um negócio muito teológico de se comentar, e esse canal tá aí para isso. Primeira coisa, é errado dizer que nós somos pecadores? E o argumento da galera que diz que sim, é errado, nós não somos pecadores, é, na maioria das vezes, claro, o seguinte: Deus, ele é santo. Eu, filho de Deus, sou santo também. Deus não peca, logo eu também, sendo filho dele, agora eu não peco mais. Esse argumento meio que não faz sentido, porque ele é um monte de verdade juntada para criar algo que a premissa não traz. Quando você está falando de debate ou você está falando de lógica, as premissas, então os pontos que você vai estabelecendo para dizer um ponto final, eles têm que seguir e trazer aquela verdade no final. Quer ver um exemplo disso? Eu poderia dizer, seguindo a mesma lógica dessas pessoas, de que a maçã é uma fruta e toda maçã é vermelha. Logo, toda fruta é vermelha. Só que isso não faz sentido, porque eu comecei com duas coisas que são verdades e estabeleci uma mentira no final. Não quer dizer porque maçã é uma fruta e a maçã é vermelha que toda fruta é vermelha. Eu não posso estabelecer isso baseado nas duas premissas que eu criei. Eu tenho que criar premissas que fortaleçam e estabeleçam o ponto final que eu estou estabelecendo. Eles têm que defender aquilo. E dizer que Deus é santo, logo eu sou filho de Deus, eu tenho que ser santo também, não faz sentido nenhum. Eu comentei com uma pessoa até, meio que um tom meio humorístico, falei, então, seguindo sua lógica, eu posso dizer: Deus é amor, o amor é cego, Stevie Wonder é cego, Stevie Wonder é Deus, porque segue do mesmo jeito, segue da mesma forma, só que não faz sentido nenhum. A ideia é que se Cristo levou os meus pecados sobre si, eu não sou mais pecador. Se Cristo pagou os meus pecados, eu não posso mais me chamar de pecador. Então a gente precisa definir o que a gente está falando que pecador é, porque a gente pode dizer que pecador é aquele que peca. Então, simplesmente, se pecador for aquele que peca, sim, nós somos pecadores porque nós pecamos. E a gente pode estabelecer que pecador, na verdade, significa aquele que não faz outra coisa a não ser pecar, aquele que é escravo do pecado. Nesse sentido, o cristão regenerado não é pecador, porque ele não é escravo do pecado. Ele se torna escravo de Cristo, e aí vocês vão brigar por causa disso, mas é isso, tá escrito. E a gente tem na Bíblia as duas coisas aparecendo, tanto o pecador aparecendo como sendo alguém que peca. Então você tem Paulo dizendo que dos pecadores ele é o principal, e você tem também o pecador como o escravo do pecado, o próprio Paulo também falando disso. Então ele usa as duas formas, a gente não consegue estabelecer que pecador só significa aquilo. E acho que esse é o grande problema, às vezes, dessa questão. E aí você, me ouvindo, pode questionar o seguinte: mas a Bíblia não diz que nós fomos justificados por Deus, que nós fomos feitos justos? Então como que eu posso ainda dizer que eu sou pecador? Sim, 1 João 1,6 diz pra gente que quem diz que tem comunhão com Deus, mas continua andando nas trevas, é mentiroso. E sim, dessa forma nós somos feitos justos, nós somos justificados, ou seja, sim, nós somos justos, sim. E aí você pode falar: mas não entendi mais nada. Primeiro você fala que a gente é pecador, sim, e depois você vem falar que a gente é justo, sim. Como que uma coisa encaixa com a outra se as duas se contradizem? Boa pergunta, se você pensou isso, claro. Lutero tinha um termo para isso, como ele tinha termo para um monte de coisa. Ele chamava de condição simul justus et peccator, ao mesmo tempo justo e pecador, simultaneamente justo e pecador. Não em relação de tempo, espaço, de que nós somos ao mesmo tempo diante de Deus justos e pecadores e tá uma concorrendo com a outra, mas de perspectivas diferentes, de observações diferentes, de pontos de vista diferentes, somos justos e somos pecadores. Quer um exemplo? Olha para você.
Olha para o seu dia a dia. Olha como você passa o seu dia e às vezes você pega e cai e peca e naquele mesmo pecado está errando de novo e aquela coisa acontecendo de novo, você se vê pecando de novo e pedindo perdão de novo. E aí me fala, você não é pecador? Mas aí você muda o ponto de vista, muda a perspectiva e olha para a cruz, olha para o Cordeiro e me fala se o sacrifício dele não foi o bastante para nos justificar. E sim, nós somos justos. R.C. Sproul, ele vai dar essa explicação e eu posso até deixar o vídeo aqui na descrição, ele falando sobre esse termo de Lutero, e ele vai falar da imputação na expiação. Então, no sacrifício expiatório de Cristo, o meu pecado é imputado a ele como se Cristo tivesse feito aquilo que eu fiz e a justiça dele é imputada de volta para mim, de forma como que se eu tivesse feito aquilo que Jesus fez. Eu sou justo diante de Deus, ele não olha para mim mais como um objeto da sua ira, ele me olha e vê o Filho dele, ele me olha e vê a justiça revelada em Cristo, ele olha para Cristo e vê o pecado, como você vai ler nos evangelhos, isso aparecendo de forma muito clara. Então a gente tem que deixar dessas discussões meio tolas, porque sim, a gente é justo e sim, a gente é pecador, a gente tem que lidar com isso e ficar brigando por causa disso, a gente vai estar falando de perspectiva diferente. Sim, de uma perspectiva a gente entende uma coisa, de outra perspectiva a gente entende outra. A gente não pode estabelecer a justiça pela justiça, senão a gente esquece que a justiça vem de alguém. A justiça não vem de nós, e sim de Cristo. Então a gente não pode tomar mérito dessa justiça e sair dizendo de que nós somos justos pela justiça e acabou, e esquecer que tem um sacrifício anterior a tudo isso. Por isso que dizer que somos pecadores funciona tão bem, porque a gente lembra de que não há em nós nada, não há em nós nada mesmo, a gente não é digno diante de Deus de nada, nem do ar que a gente respira. Diante de Deus a gente só era digno de receber a ira dele, mas através da justiça de Deus, a justiça feita em Cristo, nós somos feitos justos diante de Deus, simultaneamente justos e pecadores. A discussão não faz sentido, porque cada um que debate vai falar de uma perspectiva diferente. No final, os dois estão certos e os dois estão errados. Engraçado? Talvez, mas é o que muita discussão acaba sendo. Gostou desse vídeo? Deixa seu gostei, comenta aqui embaixo se você concordou, discordou, quer adicionar alguma coisa, quer remover alguma coisa, fala aí que a gente vai conversando. Compartilha esse vídeo para essas pessoas que ficam brigando com esse negócio por aí na internet. Se você quer ajudar a gente, você pode ajudar a gente no Padrim para manter todo esse trabalho funcionando aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.